de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, dia 3 de dezembro, dia que a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero, a Igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado das cartas a Santo Inácio, de São Francisco Xavier, do século XVI da nossa era cristã, e traz como título: Ai de mim, se não evangelizar. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Percorremos as aldeias de neófitos que receberam os sacramentos cristãos há poucos anos. Esta região não é cultivada pelos portugueses, já que é muito estéril e pobre. E os cristãos indígenas, por falta de sacerdotes, nada sabem, a não ser que são cristãos. Não há ninguém que celebre para eles as sagradas funções, ninguém que lhes ensine o símbolo, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus. Desde que aqui cheguei, não parei um instante, visitando com frequência as aldeias, lavando na água sagrada os meninos ainda não batizados. Assim purifiquei grandíssimo número de crianças que, como se diz, não sabem absolutamente distinguir entre a direita e a esquerda. Estas crianças não me permitiam recitar o ofício divino, nem comer, nem dormir, enquanto não lhes ensinasse alguma oração. Foi assim que comecei a perceber que delas é o reino dos céus. À vista disso, como não podia, sem culpa, recusar pedido tão santo, começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinava-lhes o símbolo dos apóstolos, o Pai Nosso e a Ave Maria. Observei que são muito inteligentes. Se houvesse quem os instruísse nos preceitos cristãos, não duvido que seriam excelentes cristãos. Nestas paragens, são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos, simplesmente por faltar quem os faça tais. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, particularmente a de Paris, e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: ó, como é enorme o número dos que, excluídos do céu, por vossa culpa, se precipitam nos infernos. Quem dera que se dedicassem a esta obra como o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Na verdade, muitos deles
impressionados por esta ideia, entregando-se à meditação das realidades divinas, talvez estivessem mais preparados para ouvir o que Deus diria neles. Abandonando as cobiças e interesses humanos, se fizessem atentos a um aceno ou vontade de Deus. De certo, diriam de coração: aqui estou, Senhor, que devo fazer? Envia-me para onde for do teu agrado, até mesmo para a Índia. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia de São Francisco Xavier, esse grande missionário jesuíta, espanhol, mas que foi levar Jesus e o seu evangelho a terras do Japão, da China, que foi levar o evangelho às Índias, que foi também um grande evangelizador dos povos indígenas. São Francisco Xavier, que é o grande padroeiro dos missionários e missionárias. E ouvimos hoje um trecho de uma de suas cartas, que ele escreve a Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e também seu superior. São Francisco narra nesta carta, como vimos, as maravilhas da missão e também as deficiências da missão. Ele constata que muitos nativos têm sede de aprender, têm sede de conhecer os mistérios cristãos, têm o desejo profundo de deixar-se iluminar pela doutrina cristã. Mas são tão poucos os que se dispõem a ensinar, os que se dispõem à missão, os que se dispõem a sair de sua casa, de sua terra e ir para lugares mais longínquos para anunciar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Por isso ele fala, São Francisco fala do desejo e do impulso que ele tem, que se necessário fosse ir até as academias, sobretudo a de Paris, as universidades, e lá gritar para aqueles que têm sede pelas letras, mas às vezes esquecem da caridade, que eles pudessem colocar à disposição desses povos o seu conhecimento, saindo da sua cátedra universitária e se dirigindo aos povos que têm sede de conhecer a Deus e a sua doutrina. Esse é o zelo, meu irmão, minha irmã, pelo anúncio do Evangelho. Zelo de um homem, Francisco Xavier, que tanto faz pela evangelização e mesmo assim se percebe insuficiente, pequeno, diante do trabalho do reino de Deus. Como o próprio Jesus lembrava outra vez, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Existe muita gente com sede do Evangelho, com sede de conhecimento, mas não são tantos
os que estão dispostos a dar a sua vida pelo anúncio do Evangelho numa terra de missão. Que seja motivação para nós hoje rezar pelos missionários e missionárias. E rezar também para que Deus desperte vocações santas e missionárias em nossas comunidades, em nossas paróquias, que tenham o desejo de levar a boa nova do reino, o ensinamento da igreja aos povos mais distantes. Nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, colocar nas mãos da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos, e ela, que é nossa intercessora e mãe querida, leva até Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada, repleta de Deus. Que os seus passos nos dias de hoje sejam passos de um missionário, de alguém que, cheio de Deus, leva também Deus aos irmãos. De alguém que, cheio da misericórdia de Deus, transmite também misericórdia e amor aos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Francisco Xavier, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.